Tem que ver que tinha aqui. Essa mãe dava assim, ó. Ai, ai. Então. 184 tá escrito aqui. A paz do Senhor, boa noite a todos. Que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Passaram bem a semana, queridos? E agora há pouco eu tomei uma barrigada de rir aqui. Quando eu comecei a olhar, eu olhei ali no talo e pensei, que horror! E começamos a rir, quase que não conseguia iniciar logo. Eu disse, meu Deus, a minha filha, mãe, tu faz cada careta. Glória a Deus, então. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Vamos orar, então. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Nós queremos, em primeiro lugar, Senhor, te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o Teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor dê ordens a seus arcanjos e anjos para sitiar e guardar as nossas casas, a casa dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, dos nossos irmãos em Cristo, cada um que está assistindo agora ou que ainda vai assistir esse vídeo, Senhor, acampa teus arcanjos e anjos para guardá-los, manda teus anjos ministradores, oh Senhor, sitia todo o Brasil, Senhor, todas as cidades, capitais, municípios, distrito, bairros, vilas, Senhor, em nome de Jesus. Oh Senhor, faz o mesmo em toda a América do Sul, toda a América Central, toda a América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Austrália, Senhor, em todas as ilhas da Oceania, Senhor, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor e toda a Europa, Senhor. Oh, Senhor, onde tiver um homem, uma mulher, uma criança, Senhor, um ancião, Senhor, clamando por Ti, Senhor, clamando, será que existe Deus? Oh, Deus, salva-me, livra-me desse mal. Queremos declarar que todo espírito contrário à palavra do Senhor, que tem se levantado contra aqueles que têm os ungidos do Senhor, sejam agora, caiam por terra em nome de Jesus. Toda opressão espiritual, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos para visitar nos hospitais, Senhor, nas casas onde tiver um enfermo, Senhor, alguém dentro de uma enfermaria, de uma UTI, nas salas de parto, Senhor, aonde estiver, Senhor, que teus anjos estejam ali guardando, Senhor, ouve o clamor do teu povo. Ah, Senhor, nós te convidamos, Jesus, seja bem-vindo no nosso meio, seja bem-vindo na nossa casa, Senhor. Entra, Senhor, e toma teu lugar de honra, Senhor, na nossa família, nas nossas casas, no nosso coração, na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos o domínio, o governo e a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus. Senhor, fale conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Chorabasti Lastoria Laramai, Ramaste Hela Bahlashalarastori Ederimas, Hora Edehelastala Istirimas. Nós queremos te agradecer, Senhor, te louvamos, te agradecemos, porque tu és um Deus poderoso, tu és Deus fiel. Oh, Senhor, passa os céus, passam a terra, mas as tuas palavras não passarão. Elas irão se cumprir na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Repita, queridos, diga:
Passa os céus, passem a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Elas irão se cumprir na minha vida e na vida da minha família e de todos os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Então, queridos, essa semana, ontem eu recebi um relato de um testemunho muito edificante de uma irmã, amada irmã. E essa semana minha filha Helena estava com uma aparentemente rinite, que de repente começou a parecer que era uma sinusite e de repente ficou muito ruim, foi no médico e o médico confirmou que era uma sinusite. O interessante é que ela não tinha nem tido nenhum resfriado, nem nada, não era esquisito. Mas no terceiro dia de antibiótico para sinusite, em vez de melhorar, ela só piorava. Ficou muito ruim, né? E no outro dia, então ela foi fazer o teste para Covid e deu positivo. E o que acontece com a gente? A gente fica, meu Deus. Por quê? Porque ela tem asma também. Teve alguns episódios de crises asmáticas na sua vida, até principalmente quando era menor, né? E a gente sabe que temos que ficar atentos, né? Mas graças a Deus ela já tinha feito, inclusive, a segunda dose da vacina, então não era, como se diz, algo estranho no seu corpo, seu organismo, seu sistema imunológico já estava preparado para combater. Mas, olha, é bem difícil a situação. E eu estava no meu trabalho pela manhã quando a minha nora levou ela para fazer o teste. E eu estava passando o plantão do último, o último paciente que eu olho assim, tá lá o positivo. E eu, meu Jesus amado. Bom, o que eu vou fazer? Vou até a cidade de Rio Grande buscar ela, trazer para cá. Para quê? Porque aqui tem mais recurso, tem mais acessos, né? E fica complicado. Bom, aí eu pensei, o que eu faço? Vou até São Leopoldo trocar de carro? Não. Vou daqui mesmo, já estou em Porto Alegre, né? Aí fiz isso, peguei uma máscara 95, botei outra por dentro, fui com 2 máscaras, levei um face shield que já não estava mais usando ele, né? E rumo ao Rio Grande. E no caminho, amados, vinha muito aquela música. Eu nem sei cantar ela para variar, né? Mas acho que eu lembro dela do Asaf Borba, que era Suas misericórdias são grandes, as suas misericórdias são grandes e são incomparáveis as misericórdias do Senhor. Era só esse o refrão que vinha na minha cabeça, né? E cheguei. Então, queridos, trouxe ela de volta, né? Aí eu já... Sabe que tem uma coisa assim, a gente costuma dizer assim, quando alguém fala em piolho, já começa a coçar a tua cabeça. Eu não sei se eu fiquei com esse, como é que se diz, com essa sensação, que eu comecei com uma dor de cabeça e o meu nariz entupiu totalmente. Sentia gosto, tudo, mas fiquei com o nariz entupido. Que eventualmente, quando eu estou em contato com alguma coisa, algum cheiro forte, alguma coisa tóxica, me acontece isso. E, bom, viemos de Rio Grande, né? Paramos uma única vez no caminho e levei ela direto para o Hospital de Clínicas para saber exatamente como fazer, tudo, né? E na volta fui fazer o teste. Eu vou contar para vocês que eu estou até agora com uma ardência no meu nariz que parece que naquele cotonete tinha pimenta em pó. E malagueta ainda. Que como precisava fazer, né? Porque nos primeiros sintomas, a gente sempre tem que contar 14 dias para trás. Onde estávamos 14 dias para trás? Quem são as pessoas que nós tivemos contato? E avisar as pessoas, né? Porque mesmo usando máscara, pode acontecer alguma falha, né? Então, foi o que a gente fez e
Eu fui fazer o teste. Ui, gente, me segurei, hein, porque que trem, que é pior que colocar vinagre no nariz. Mas graças a Deus deu bem negativo, não tinha nada, glória a Deus. E a minha filha então foi já melhorando, né, melhorando. Aí hoje ela foi repetir o exame e, para honra e glória do nome do Senhor, totalmente negativo, totalmente, não transmite, não tem, agora fica aquela sensação no corpo, né, que o corpo precisa se restaurar, de convalescência, né? Eu sempre digo, uma pessoa que passa por uma cirurgia, no outro dia ela não pode ir correr, ela não pode fazer algum tipo de trabalho físico, né? Então, precisa o corpo convalescer-se, então se recuperar. Então, com boa alimentação, com frutas, né, legumes, tudo direitinho, e descanso, porque se fica muito cansado. Mas, glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor, que de tudo o Senhor tem nos livrado, sabe? Nos livrado. Tem outro nosso irmão querido, tá aqui também, o Miguel, que testou positivo ontem também, só que ele estava com febre muito alta, né? Então estamos orando por ele também, que o Senhor o restabeleça e cubra sua esposa, seu filhinho, com o sangue de Jesus e livre-os para que ninguém mais tenha, né? O que é muito difícil quando não se tem vacina. Não sei se ele é vacinado. Quando se tem a vacina é mais fácil que se não dá tão forte, né? Mas o organismo já conhece, já está em alerta, não é uma novidade, mas realmente, mesmo assim, a gente tem que ter todos os cuidados, amados. No dia que foi terça-feira, né? Que deu o resultado positivo da Helena, eu estava ouvindo a rádio para ir trabalhar e deu o quê? Que no Rio Grande do Sul, naquele dia, 1.200 e poucas pessoas tinham positivado em 24 horas. E eu pensei, meu Deus, 1.200 pessoas em 24 horas. E as pessoas, daqui uns dias, 14, 15, 13, essas coisas se multiplicam, porque é impossível, é quase que impossível uma pessoa não contaminar outras. Né? Depende do dia que a carga viral está muito alta, né? Então eu fiquei pensando, realmente nós precisamos fazer a nossa parte, nos cuidar, amém? Às vezes, que agora está um calor, com a vacinação diminuiu bastante o número de mortes, muito, sabe? As UTIs, elas não estão mais do estado que estava, porque no meu trabalho tem várias UTIs, eram tudo lotadas, e graças a Deus hoje já estão trabalhando normal, né? Mas mesmo assim, amados, precisamos estar alerta, precisamos fazer a nossa parte, não, como se diz, não se esmorecer. Amém? Mas obrigado, quero agradecer a todas as orações desse grupo maravilhoso que tem se levantado todo dia às 5 da manhã, alguns às 3, outros às 2 e pouco, estão orando e Deus, e muito pode, amados, a oração de um justo. Parece bobagem, mas não deixe de orar. Eu vou contar por cima o testemunho sobre uma situação também de Covid da irmã Olga, lá do Japão. Ela já deu no outro testemunho aqui, ela vai escrever direitinho, ela falou, para colocar lá no grupo. Ela me mandou, nós oramos bastante por ela, porque a irmã dela, mais sobrinho e sobrinha, ficaram com Covid. E quando ela testou positivo, aí imediatamente no Japão, ela sai da sua casa e vai para um hotel. E eles vão monitorando. Só que ela foi piorando. Eu lembro que ela pedia muita oração, ela pediu várias vezes e nós oramos várias vezes por ela, até o ponto de um dia ela ter que ser internada. Aí, porque ela não conseguia respirar. Ela ainda está falando com a fala, assim, com dificuldade para respirar, né? Mas ela já está em casa, graças a Deus. E nos dias que ela ficou no hotel, ela em casa e no hotel, ela foi terrivelmente, como é que se diz,
a palavra não sei se é bem essa, mas ela foi assediada pelo inimigo. Acusava ela de todas as coisas do passado, e ela, em situação de débil, de fraqueza, de enfermidade, só conseguia pensar, sabe? Ela não conseguia nem mais orar, porque se ela orasse, ou se ela falasse, ela ficava sem ar. Então ela era só no pensamento. E foram, se eu não me engano, 5 dias assim. Até um dia que não deu mais. Aí ela conseguiu avisar o sobrinho, que avisou a saúde, eles buscaram ela e ela foi internada. Aí ela ficou numa enfermaria ali com um respirador, eu acho que é um tipo CPAP, não tenho certeza. E teve um dia que ela estava assim, ela pensava, meu Deus, me leva, Senhor, me leva. Como muitos dizem, né? Às vezes estão passando por alguma doença, alguma situação, a pessoa diz, ai, Senhor, me leva, Jesus, não aguento mais, me leva. E teve um dia, então, que ela teve 2 crises muito fortes, que ficam várias pessoas, não sei o número de pessoas esses locais, que não sei se era UTI, talvez fosse, e eles ficam sendo monitorados fora, numa sala, então todo mundo tem monitor, e ela começou a passar muito mal. Aí o enfermeiro entrou correndo, botou ela em posição de prona, que é a posição de bruço, né? E acho que aumentou o oxigênio, e ficou ali com ela um tempo até ela conseguir melhorar. Aí, à medida que ela foi se recuperando, né, acho que ficou uns 30 minutos ou mais, ela falou, até que daqui a pouco ela, meu Deus, Senhor, né? Aí ela viu uma luz muito forte, e ela estava de bruço, dela só fez assim do lado esquerdo, né? E ela viu que era uma pessoa que tinha vestes resplandecentes, que ofuscava o olho, aquele branco, e chegou perto dela. E ela viu que era Jesus. E ele começou a falar com ela no pensamento dela, e dar respostas para ela. E disse, eu achei muito tremendo, amados, e disse para ela assim, você está me pedindo para eu te levar? Mas olha só, aí ele começou a mostrar para ela começou a ter visão que muitas pessoas que ela ganhou para Jesus no Japão estavam orando para que ela ficasse, para que o Senhor não levasse ela, curasse ela, porque eles precisavam muito dela. E o Senhor ainda disse, e inclusive no Brasil tem pessoas orando por você. Então, eu quero te dizer que a tua hora não é agora. E começou a falar com ela, lembra aqueles dias que o inimigo foi como se diz, foi te acusar, foi te oprimir? E ela, sim, né? Mas tudo no pensamento que ela não conseguia falar. E ele disse, ele esteve diante de mim pedindo para tocar em ti. E eu permiti porque tu é minha. E eu te fortaleci. Olha, gente, é de assustar, né? Por isso que eu digo, amados, muito pode a oração de um justo. Porque realmente as coisas que essa irmã, a Olga, viveu de experiências no Japão são impressionantes. Eu não conheço ninguém aqui do nosso grupo que tenha passado algo parecido. Ninguém. O pastor João, sim, né? Mas assim, e não ter esmorecido, né? Por quê? Pela fé. Aí ela foi falando e entendendo e compreendendo o que significava a fé. Porque todo mundo fala, a fé é a certeza das coisas que não se vê, né? Eu costumo dizer que a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, da palavra de Deus. O exercício de ouvir e ouvir a palavra de Deus gera fé. Mas a fé também, ela é praticada. Então o inimigo adora fazer isso, queridos.
No momento que tu não está bem, ele vai lá e te acusa, te acusa, te acusa, te humilha, começa a falar dos teus defeitos, desde quando tu era criança, porque provavelmente ele foi o que lançou setas para te ferir, desde quando você era menino, quando você era uma menina. Né? Então ele sabe onde que estão as feridas, né? E foi porque foi ele que fez, então ele sabe direitinho onde que está. Principalmente, amados, o que tem de pessoas, de irmãos, de irmãs que têm um chamado extraordinário, têm dons extraordinários para serviço do reino, porque os dons não são para mim ficar me gloriando, não, é para servir o reino de Deus, estar a serviço do reino de Deus. Isso é algo muito extraordinário, amados. E eu fiquei muito impressionada, pensei, puxa, que tremendo isso. Muitas vezes a gente não sabe nem o nome das pessoas, não importa. Quando a gente ora assim, Senhor, dá ordens aos teus anjos e arcanjos, sitia cada país, cada estado, Senhor, nos 4 cantos deste planeta, guarda, guia, proteja os teus filhos, aqueles que estão clamando, Senhor, por livramento, se revela àqueles que ainda não te conhecem. Pronto. Não importa, amados, a oração tem muito poder. Cada oração, quando eu oro aqui, você diz amém aí no seu estado, na sua cidade, no país onde você mora, é como um míssil de fogo, que se juntam todos e no reino espiritual é como uma bomba, né? E é exatamente assim. Então fique firmes, porque o inimigo na tua fraqueza, no teu momento de fraqueza é que ele vem andar ao derredor, né? O inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse leão, mas ele não é. Então, isso que o inimigo fez com a nossa irmã foi estar ao derredor, rugindo como se fosse leão, porque estava acusando ela do passado. Só que o passado, o Senhor diz que do teu passado eu não me lembro mais. Não tem como, o teu passado não te acusa mais, queridos, não pode te acusar. Porque o sangue de Jesus já levou sobre si, já pagou, está feito. Agora, o teu passado faz parte da tua história de vida, é o passado. Mas o teu passado não pode mais interferir na tua vida hoje, porque ele já foi, claro, conforme o tipo de coisa, nós temos consequências dos nossas escolhas, do nosso passado, mas isso não é mais maldição na sua vida. Isso não te alcançará mais. E o Senhor não lembra disso, porque Ele não pode ir contra a palavra dEle. Deus não vai contra a sua palavra. Ele trabalha de acordo com a sua palavra, que é imutável. Ela não muda, ela não tem, é impossível mudá-la. Então, queridos, eu achei muito tremendo isso e eu pensei, meu Deus, é exatamente assim que o inimigo faz. E essa senhora, amados, tem uma simplicidade na sua oração e ela tem fé. E o que ela colocou em prática, o que o Senhor ensinou para ela nesses dias de enfermidade, foi muito impressionante no sentido da fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, né? Tá, e daí? Então isso aí posso dizer é um pensamento positivo? Até pode, só que é diferente. Então vamos abrir lá em Hebreus 11. E é interessante, amados, que a fé, o inimigo sempre vai querer abalar a nossa fé. Ele sempre quer dizer assim, mas tu nem é bem convertido. Mas tu pecou ontem não sei quando, né? Mas isso, mas aquilo, mas tu não ora como tu deve. O Senhor não fala, esse linguajar não é do Espírito Santo de Deus, amados. O Espírito Santo de Deus fala o quê? Qual é a palavra que o Senhor diz? Levanta, ser forte e corajoso, eu sou contigo, creia em mim. E aí vai, as palavras do Senhor são diferentes. Então, queridos, fé significa o quê? Confiança, uma crença e credibilidade. E fé, amados, é um sentimento de total crença, tu tem total certeza, ainda que não haja nenhuma evidência positiva que possa comprovar a fé.
Amém? Então vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 11, né? Todo mundo conhece. Então, Hebreus, capítulo 11, no versículo 1 já diz assim, ó, aqui nessa Bíblia tem um título, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Que tremendo, né? A fé, mesmo depois que a pessoa morreu, ela ainda fala, ela ainda existe. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão,
adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, 3 meses, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando-os. Os egípcios foram tragados de todo. Então, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Olha que tremendo, amados. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisas superiores ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, amados, isso é muito tremendo. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amados, isso é uma promessa. Isto que hoje que os patriarcas, que os profetas tinham, nós vemos, para nós foi para nós, Jesus é do nosso tempo, é da nossa época, faz parte da nossa história. E eles, amados, creram sem ter visto Jesus, mas eles creram sem ter tocado
na materialização da sua promessa. Eles creram, amados. Então, a fé é algo extraordinário. É algo tremendo, é sobrenatural. Michele, põe para mim aqui que saiu. Então, amados, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, amados, eu não sei qual é a situação que está a sua vida, mas o Senhor sabe, você sabe. Então, sabemos que os dias são maus, mas nós temos a esperança. A nossa esperança está no Senhor, que criou o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Então, vamos ler mais umas coisas sobre fé. Nós lemos agora o resumo histórico, né, do Antigo e do Novo Testamento. Em Deuteronômio 32:4 fala assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Glória a Deus, queridos. Então vamos lá em Segunda Tessalonicense 3, versículo 3. Podemos ler a partir do 1. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Olha que interessante, a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus mesmo. Então vamos abrir em 2 Timóteo 2, versículo 11. 2 Timóteo 2, versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha como é forte essas palavras, amados. É muito extraordinário, queridos. Alguém pode dizer assim, mas é muito difícil, a gente está debaixo de uma tempestade. É verdade. Amados, quando eu estava dirigindo até a cidade de Rio Grande, o inimigo vinha com aqueles pensamentos e etc, né? E só vinha aquele refrão na minha mente, que a fidelidade do Senhor é grande, é tão grande, que eu não tenho 1% ou 0,1%, vamos dizer 1% de compreensão de tamanha que é a misericórdia do Senhor e a sua fidelidade. Deus é fiel, amados. Deus é fiel. Quem não é muito fiel somos nós, somos os humanos que às vezes dá um vento meio forte do lado direito, a gente anja, fica olhando para a esquerda, querendo olhar para trás, né? Mas não importa, fique firme, porque em alguns segundos, se você não permanecer firme nas promessas do Senhor, quando o vento pode, cambalear, porque o inimigo quer derrotar. O inimigo quer nos derrotar, mas ele é derrotado, porque Jesus já o derrotou.
Jesus já o derrotou nos momentos de fraquezas, das minhas fraquezas. Nos teus momentos de fraqueza, Jesus já o derrotou. Então, não olhe para a fraqueza. Levanta, peça perdão ao Senhor pela fraqueza e siga. Eu caminho pela fé, eu ando pela fé. O Senhor maior é aquele que está em mim, porque aquele que está em mim se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Passo os céus, passo a terra, mas as palavras do Senhor não passarão sobre a minha vida. Elas se concretizará. Rabasterrebe elastori alaramas, o ribatere elasti alarabastori anderemas. Curado, não curado, siga firme no Senhor. Rosti barlashile barlastoi elamai, harai anderehesti alastori andaramas. Ah, Senhor, os dias são maus e o que temos ouvido não são coisas boas, Senhor, mas isso significa que é como se nós já começássemos a sentir o cheiro das águas, o cheiro da chuva, porque tudo isso antecede, Senhor, o rapto da noiva deste planeta, Senhor. Como tu estás, amado, tem estado como noiva, está se preparando como uma noiva, ou você só está com vestido, mas o seu corpo ainda está sujo, a sua mente ainda está suja, os seus olhos estão sujos, os seus ouvidos estão cheios de tampões, estão distorcidos com a lascívia do mundo, o seu coração está dúbio, os seus pés estão sujos pelos lugares onde o Senhor não te mandou ir. Como tu estás? Lembra, levanta-te, venha beber água daquele que tem água da vida. Se tu beber dessa água, jamais terás sede, porque tu sabes, Jesus é a fonte das águas vivas, Jesus é o bálsamo de Gileade, Ele cura todas as feridas da tua memória de infância, da tua memória desde o tempo que tu era um bebezinho, quando estava no ventre da sua mãe, quando ouvia seu pai, outras pessoas falarem palavras de maldição contra você. O Senhor, o sangue de Jesus, ele é poderoso e é suficiente para apagar, limpar, purificar e santificar e vivificar, dar vida onde não existe vida alguma. Não é o meu nome, não é o meu sangue, mas é o nome que é sobre todos os nomes, nos céus e na terra e sobre todos os universos. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Jesus Cristo de Nazaré, meu Senhor e meu Salvador. Há muitos, queridos, que têm cambaleado porque têm escolhido dar ouvido ao inimigo. O inimigo vem com palavra de menosprezo. O inimigo vem com palavras de acusação. O inimigo te acusa do teu passado, quando você estava lá enlamaçado na imundícia. Mas Jesus estendeu a sua mão. O Senhor se apresentou diante de ti com a mão estendida. E Ele disse: vem, filho meu. Vem, filha minha. Por que não crês? Por que você não crê? Por que você acha que o outro é melhor do que você? Ou porque ninguém é bom o suficiente? O Senhor usa todo aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Oh, Senhor, me usa para a honra do teu nome, Senhor. Eu sou um vaso na mão do oleiro. Como disse a nossa irmã lá no Japão: ah, Senhor, eu sou barro. Como pode o barro contender com o seu Senhor, com aquele que forma, que dá forma ao barro? Oh, rabaste lebarraste anderemas. Quando nós começamos a querer nos sair da mão do Senhor, querer nós ter forma, nós se dar formas agradáveis, nós seremos quebrados. Nós somos quebrados porque não tem estrutura que não seja a mão do Senhor, com o seu manuseio, porque quando nós olhamos como é que eles trabalham com barro, eles vão dando forma, e às vezes um dedo errado, uma mão meio assim,
perde-se a forma. E assim é quando nós não estamos na mão do verdadeiro oleiro. Então, queridos, em tudo dai graças. Está passando por enfermidade? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, porque aquele que me acusa, aquele que está no mundo, já foi julgado e condenado. O lago de fogo que arde com enxofre e nunca se apagará. Este é o final do diabo, Satanás, todas as hostes da maldade, em nome de Jesus. Está escrito, amados. Então, para de ser bobo ou boba, de dar ouvido para o inimigo. Pare. Foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te escolheu, e Ele não se engana quando Ele escolhe alguém, viu? E você vai rasgar, vai botar isso fora? Porque, mas os meus pais não me tratavam com credibilidade, me humilhavam. Bom, você já cresceu, você não é mais uma menina, você não é mais um menino. Hoje você é um homem, hoje você é uma mulher de Deus. Então hoje o teu passado libera perdão e dá glória a Deus, porque tu tem numa carteira, tu tem uma identificação diferente. O dia que tu invocou Jesus, tu tem uma nova certidão de nascimento, que diz lá, fulano de tal, filho do Deus vivo, adquirido, comprado por um preço, o alto preço, que foi o sangue do Filho de Deus, e carimbado. Você tem a marca da promessa, queridos. Não, você tem a marca do sangue de Jesus. Não abra mão disso. Não vacile. Seja forte, seja corajoso. Sabe? Se levante. Você vê esses sentimentos assim, esses pensamentos, mas está amarrado em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu não sei de onde que vem esse ataque, mas eu repreendo em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que eu sou filho escolhido, que o Senhor me amou de tal maneira que deu o seu único filho para que eu não morresse. Deu o seu único filho que se fez maldição no meu lugar para que eu não morresse em pecado de maldição. Amém? Esta é a verdade, queridos. Esta é a verdade. Nós temos um Deus vivo. Diante do nome dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele é Senhor. Amados, e isso vai acontecer muito em breve. Muito em breve, os povos desta terra vão dobrar os joelhos, não é porque vão querer. Eu vou dobrar o joelho porque eu vi que os cristãos saíram do planeta. Não, porque o poder de Deus é tão extraordinário, porque Jesus não volta no planeta como o cordeiro, ele volta como o leão da tribo de Judá. Ele volta com poder, com grande poder e autoridade, amados. Ele morreu como um cordeiro santo, mas ele volta, o seu retorno é como o leão da tribo de Judá, para julgar, e harastolabai estari alaramai, horrebastihebe alachari ansturi alaramas, e o poder é tão extraordinário que os joelhos se dobram. E eles confessarão, todos os moradores deste planeta que ficarem aqui, Jesus Cristo é o Senhor. E não tem mais salvação. Acabou. Porque a porta se fechou, queridos. Então, não venha você fechar a porta da salvação para a sua vida, dando bola, dando conversa, dando trela para o raio do inimigo. Sabe, esses pensamentos, a tua mente, amados, não é lixo do inimigo. A tua mente não é lixeira. Teus ouvidos, eu sempre costumo dizer, os meus ouvidos não são pinico do capeta. Então, nos meus ouvidos entram a verdade do Senhor. Eu percebo quando o inimigo vem com aqueles pensamentos, mas eu declaro a verdade. E ele não suporta a verdade. Ele não fica onde a verdade do Senhor vem. Aí você declara, Senhor, me cubro com o teu sangue, Jesus. E ele vai ver o sangue do Cordeiro, daquele que o derrotou sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, que os teus arcanjos eles estejam aqui, quantos forem necessários. E ele, e é verdade, não dá 5 minutos. Agora você não pode ficar mais do que 2 segundos dando conversa para o inimigo, amados. Não pode, porque senão aquele pensamento aquele pensamento que não é seu,
é lançado na primeira pessoa nos teus ouvidos, aí a tua mente aqui começa blá, 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 daqui a pouco, ó, vai para o coração. E depois, amados, cria uma fortaleza mental de que você não não é santo o suficiente, que não é limpo o suficiente, que não é salvo, que isso, que aquilo, que os pastores não são, que ninguém é, e etc e tal. E você, quando você entra nessa, amados, você fica sozinho. E sozinho você é presa fácil para o inimigo. Amém? Então, preste atenção, queridos, preste atenção. Esses 150 dias de jejum, amados, de segunda a sexta, é algo muito extraordinário. Tire tempo para orar, sabe? Se você acorda às 6 da manhã, acorda às 5. Ah, mas é muito cedo. Acorda às 5h30. Tira 15 minutos, dobra seus joelhos, apresenta a tua família. Se você tem o dom de orar em línguas, ore nas línguas celestiais, porque lembra que isso é uma ligação direta com o trono de Deus, sabe? Ore, apresenta a tua família, os irmãos, e ore em línguas, porque o nosso espírito, a fagulha do Espírito Santo de Deus que está em nós, intercede com gemidos inexprimíveis ao Senhor. E muitos não esqueçam disso, queridos. Se você está aí hoje, alguém orou e intercedeu por você. Se eu estou aqui, minha família está aqui hoje, alguém orou e intercedeu por nós. Então eu louvo a Deus por isso. E que Jesus ricamente abençoe tremendamente todos aqueles que oram em tempo, fora de tempo. E eu digo uma coisa para vocês, como tenho orado, amados. Estava orando às 5 da manhã, só que o Senhor tem me acordado às 2 e pouco, às 3 e pouco, às 5, né? Porque é o horário que eu acordo todos os dias. Não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Um salmo. Dá tempo de ler um salmo antes de trabalhar. Dá tempo de ler um provérbios antes de trabalhar. É 2 segundos, 5, 3 minutos, 15 minutos tu ora, leu a palavra do Senhor e diz: Senhor, grava a tua palavra nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti, em nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, eu quero orar agora, apresentar. Se desligou aqui o meu tablet, que botou o contrário. E quero apresentar todos os pedidos de oração. E não esqueçam, amados, quando você pensou em pedir oração, o anjo do Senhor, os mesmos que estão aqui, estão aí também, anotam tudo. Tudo é anotado. Não esqueçam, queridos. Clamem e ousem a autoridade que o Senhor deu. Nós não podemos dizer assim: ah, Senhor, se tu quiser, Senhor, ah, Senhor. Nós temos que exercer a autoridade, declarar a palavra. Está escrito, está escrito. Lembre-se como o Senhor no deserto, depois dos 40 dias de jejum, sem comer, sem beber, o inimigo não veio atormentá-lo no início do jejum. Ele veio lá no final do jejum, não? Quando ele já estava fraco na carne, mas o Senhor derrotou o inimigo como? Está escrito. Então, mas como é que você vai falar isso se você não lê a Bíblia? Você tem que saber a palavra, porque a palavra é escudo e broquel e é espada. Da mesma forma que ela me protege, ela também é um decreto de juízo contra os nossos inimigos. Inimigos espirituais, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos declarar que tu és Senhor sobre todo o universo. Tu és o Senhor das nossas vidas. Senhor, e nós temos muita alegria e gratidão em sermos teus filhos, Senhor. Muitos, Senhor, sentem vergonha de dizer que são cristãos. Melhor, Senhor, pior será no dia que o Senhor nos rejeitar aqueles que têm vergonha. Então, Senhor, que toda timidez caia por terra. Louvado seja, bendito seja
seja o nome do Senhor, que me amou de tal maneira, Senhor, que me resgatou a mim e toda a minha família. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo. Oh, Senhor, que haja nesta noite, Senhor, sinais, prodígios, maravilhas em Teu nome, Senhor. Que todas as enfermidades batam em retirada, se sujeitem ao nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que o Senhor envolva com seu amor todo aquele que está triste por coisas humanas, por desatenção de outras pessoas, por desrespeito de outras pessoas. Ah, Senhor, Tu foi humilhado, Tu foi cuspido, Tu foi escarnecido, Senhor. Tu foi crucificado nu, Senhor, a vergonha da cruz, Pai. Oh, Senhor, e muitas vezes nós ficamos cheios de dedos, chateados por qualquer coisa. Ai, mas o Senhor não me deu isso, eu pedi aquilo. Oh, ouçam, filhos, ouça, coisas grandes e tremendas o Senhor tem para cada um de nós, para cada e para você que o Senhor está falando. Então diga: Senhor, eu te peço perdão, porque muitas vezes eu duvido das tuas promessas, eu creio, isso é impossível, Deus não vai acontecer. Eu preciso fazer a minha parte. Você está fazendo a sua parte? Está fazendo a sua parte? Faça a sua parte, que o Senhor faz a dele. Ele sempre cumpre as suas promessas. Porque Ele é justo e fiel. E é impossível para o Senhor não cumprir a sua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que Jesus ricamente abençoe a cada um de vocês, cada dia mais, e que a alegria do Senhor seja no teu despertar da manhã, que quando o Senhor te despertar para orar, você acorde: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Um dia eu fui essa pessoa que o Senhor acordou alguém para orar. Amém? Glória a Deus. Então tenha um fim de semana abençoado. Fiquem na paz do Senhor. Ser forte e corajosos. Fique firme nas orações, no jejum. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite a todos, queridos.